Boa tarde. Olá, tudo bem? Sou a professora Janete da Rede Municipal de Educação. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos trabalhar gramática. Então nós vamos esquecer um pouquinho a leitura e a produção de texto e nós vamos focar um pouquinho no estudo da língua. Orações subordinadas, adjetivas. Na aula passada, nós vimos a continuação das orações subordinadas substantivas. Não sei se vocês se lembram que eu havia explicado que nós temos três vertentes, três classificações para as orações subordinadas. Elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais, que veremos futuramente. Hoje nós vamos focar nas adjetivas, esse termo, ele é conhecido. Nos remete a que adjetivas? Vamos descobrir. Bom, antes de darmos início mesmo, vamos relembrar alguns aspectos da gramática. O que é um adjetivo? O adjetivo, ele caracteriza, ele dá uma característica a um substantivo. Então, eu tenho uma parede. Como essa parede pode ser? Ela pode ser limpa, ela pode ser pintada, ela pode ser descascada. Uma sala, um ambiente, ele pode ser claro, ele pode ser quadrado, ele pode ser arredondado, um ambiente fresco, encalorado, enfim. São várias características que nós podemos dar para um substantivo. Oração. O que é uma oração? O que determina uma oração? Qualquer enunciado que contenha pelo menos um verbo. Então tem um verbo, pelo menos um, já se caracteriza oração. Período simples. O período simples nada mais é que uma oração que possui um verbo. Por que nós falamos período simples? Simples. Para diferenciar do período composto, já que o composto ele possui de 2 ou mais verbos. Oração em período. Aqui nós temos uma oração. Aquela era uma tarefa interminável. Eu tenho um verbo era, que é o nosso verbo ser, um verbo de ligação, de estado, que indica estado. E também nós temos um adjetivo. Esse adjetivo ele não caracteriza período nem oração. Ele só foi colocado aqui para mostrar para vocês o que é um adjetivo. Porque interminável, o que é interminável? Está caracterizando o substantivo tarefa, ok? Então, aqui nós temos um período simples, porque nós temos um verbo apenas. E o período composto? Se o simples possui apenas um verbo, e o período composto? O período composto ele possui de 2 ou mais verbos. E a oração subordinada, que é o que nós vamos relembrar. Nós vimos a oração subordinada substantiva. Nós estamos vendo a adjetiva. O que caracteriza, o que constitui uma oração subordinada? Já nos remete também essa palavrinha, a algo. Subordinada, aquela pessoa é subordinada a mim. É a oração que exerce dependência. Vamos fazer esse paralelo, essa ligação da palavra dependência com a palavra subordinada? É a oração que exerce dependência sobre a oração principal. Então tem duas orações? Sim. A oração subordinada ela possui um período composto, porque ela tem de 2 ou mais verbos. Vamos ver um exemplo. O chefe reconheceu, eu tenho aqui um verbo, reconhecer, os substantivos. Pronto, já tem um período aqui. Já tem um verbo, então eu tenho um período simples aqui. Que estavam descontentes. Eu tenho um que está fazendo uma integração, uma ligação. Estavam, do verbo estar, também de ligação, também indica estado.
Ah, então eu tenho 2 verbos? Ah, eu tenho 2 períodos. Professora, mas como que eu faço essa divisão para saber em que momento que eu vou fazer essa divisão? Que eu vou colocar esse risquinho aqui para separar as orações. Olha, o chefe reconheceu os subordinados. Eu dei uma parada. Antes do meu quê, ok? Aqui eu tenho a minha oração subordinada, que ela exerce dependência da minha primeira oração, que é a oração principal, ok? Desculpa que eu voltei. O que são orações subordinadas adjetivas, que é em si a nossa matéria de hoje? As orações subordinadas adjetivas têm valor, têm equivalência, têm peso. De quê? De adjetivo. E o que faz o adjetivo? Caracteriza um substantivo. Ou seja, caracterizam um termo, qualquer palavra, da oração principal. Então, lembrando que oração principal e oração subordinada, nem sempre vem a principal primeiramente e logo após a subordinada. Pode acontecer de vir invertida. Pode vir a subordinada antes e depois a principal. Não é comum, mas comum a principal e em seguida a subordinada. Mas pode acontecer. Então, caracteriza um termo da oração principal e vem introduzida. Essa oração subordinada ela vem introduzida, não por conjunções integrantes que fazem parte das orações subordinadas substantivas. Já vai mudar agora. Nas adjetivas nós não temos mais o que. Aliás, nós temos o que, mas não como conjunção integrante. E nem o se. Mas por pronomes relativos. Quais são eles? Pode vir, a oração subordinada, ela pode vir introduzida pelo que, o qual, os quais, as quais, também plural, cujo, cuja e também plural, cujos, cujas, onde e quem. Então, sempre vai ser introduzida a oração subordinada adjetiva por esses pronomes relativos. Os pronomes relativos articulam a oração principal, a principal, e a oração subordinada adjetiva. Há uma articulação entre as duas orações, evitando muitas vezes, o que é muito importante, a repetição de palavras, aquelas repetições desnecessárias que empobrecem o texto. Então, nós vamos fazer uma produção de texto. Naturalmente, nós usamos as orações subordinadas, mas nós não percebemos. Certo, pessoal? Você preparou o jantar. O jantar estava ótimo. Vocês percebem que aqui há uma repetição? Que termo que está sendo repetido nessa primeira oração? Aliás, nós temos duas aqui, né? Nós temos duas orações. Nós temos 2 períodos, né? Porque eu tenho 2 verbos. Eu tenho o estar e eu tenho o preparar. Vamos fazer com que essa oração ela fique integrada, ela fique articulada, não haja repetição, porque aqui está repetindo o meu sujeito. Ó, jantar, jantar, está repetindo. O jantar que você preparou, depois vocês vão entender a explicação mais à frente. Estava ótimo. Eu não preciso falar, você preparou o jantar estava ótimo. Não, o jantar que você preparou estava ótimo. Aqui nós vamos ter a nossa oração subordinada adjetiva, que se classificam em 2 classificações. Nós vamos ver a seguir. Aqui é um exemplo. Mesma coisa, evitar repetição desnecessária. Mia Couto é um escritor. A obra de Mia Couto é riquíssima. Nós temos 2 períodos aí. Nós temos um verbo ser, que é o é aqui, e nós temos aqui também o mesmo verbo. Nós temos até um adjetivo qualificando a obra de Mia Couto, que é riquíssima. Aqui eu já tirei, já retirei
Olha aqui o que eu retirei de repetição. O nome do escritor, Mia Couto. Então, Mia Couto é um escritor cuja, eu posso usar esse pronome relativo, porque indica uma propriedade, cuja obra é riquíssima. Continuo usando o meu adjetivo que está qualificando a obra. Tem que ter cuidado. O que qualifica? Qual o termo que qualifica? Está qualificando Mia Couto? Está qualificando o escritor, que é substantivo, ou está qualificando o meu substantivo obra? Aqui eu tenho a minha oração subordinada adjetiva. E aqui eu tenho a minha oração principal. Esta segunda é dependente da primeira. As orações subordinadas adjetivas podem ser, nós chegamos no ponto, explicativas, uma das classificações, ou restritivas. Ambas já me remetem a algo. As explicativas explicam. O que, professora? Nós vamos entender. E as restritivas restringem? Nós também vamos entender. As orações subordinadas adjetivas explicativas são as que acrescentam ao antecedente, o que vem antes, uma informação que já é do conhecimento do interlocutor, de quem está lendo, de quem está ouvindo. Explica se referindo à diferença, gente. A explicativa, ela se refere ao todo e não a uma parte. Generalizam ou universalizam o sentido do antecedente. Na escrita, aparecem entre vírgulas, é um macetinho. As orações explicativas, subordinadas explicativas, possuem vírgulas. Ok? A oração subordinada adjetiva explicativa ainda sempre vai explicar, mas se referindo ao todo da oração. Olha, nós vamos notar o exemplo. Os jogadores de futebol que são iniciantes. Está entre vírgulas. Professora, o que estão entre vírgulas? A minha oração subordinada adjetiva está explicando o termo anterior. Jogadores de futebol não recebem salários. Quero dizer que todos os jogadores que são iniciantes não recebem salários. Refere-se apenas a uma parte? Não, refere-se ao todo. Simples, gente, fácil. Outro exemplo. Aqui, os jogadores de futebol que são iniciantes. Pessoal, outra dica. Professora, quando que eu sei que esse que, ele vai ser pronome relativo? Quando eu puder substituir pelo qual ou os quais. Os jogadores de futebol, os quais são iniciantes, eu tenho que jogar o plural, porque eu tenho aqui no meu sujeito, no plural também, os jogadores. Então, tem que haver essa concordância. Não recebem salários. Então, se eu conseguir fazer essa substituição pelos quais ou pelo qual, é um pronome relativo. A oração subordinada adjetiva explicativa bem no meio entre as vírgulas. E aqui, professora, então eu tenho oração principal aqui, oração principal aqui? Sim, a adjetiva ela fica no meio. Ela fica explicando. Nesse caso, por ser a oração subordinada adjetiva explicativa. A oração subordinada adjetiva restritiva. O próprio nome diz, ela já não vai ser explicativa mais. São as que delimitam, então dá uma enxugada, restringem ou particularizam o sentido de um nome. Esse nome não é Maria, João, não. Nome é toda aquela classe gramatical que não é verbo, então, substantivo ou pronome. Antecedente. Na escrita, ligam-se ao antecedente diretamente sem vírgulas. Olha o macetinho. A restritiva não possui vírgulas.
A explicativa, já está explicando, vai estar ali dentro. Restritiva, refere-se a uma parte, sem o uso da vírgula. Ó, já está o meu resuminho aqui. Exemplo, os artistas que declararam seu voto foram criticados. Eu tenho ainda aqui, olha meu pronome relativo aqui, não é minha conjunção integrante, lá na oração subordinada substantiva, que declararam seu voto, foram criticados. Então, eu tenho no meio a minha oração subordinada adjetiva e nas extremidades as minhas orações principais. Quero dizer que uma parte dos artistas que declararam seu voto que foi criticada. Então, apenas uma parte, restritiva. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Oração subordinada adjetiva. Tenho aqui o meu pronome relativo. Posso fazer substituição pelos quais. Os artistas os quais declararam seu voto. Tem a minha oração principal. Essa é dependente de uma e de outra. Ok? Bom, e por hoje é só. Vocês viram que não é difícil? Enquanto nós temos aí várias classificações da oração subordinada substantiva, a adjetiva é bem curtinha. São só 2 classificações simples. Vocês têm no material didático de vocês. Estudem, leem, pesquisem, se cuidem de seus familiares. E vamos seguir em frente. Até uma próxima videoaula. Um grande abraço.